como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Amados, que somos pecadores, todos nós já sabemos, mas hoje eu queria me aprofundar um pouco sobre isso. Eu queria falar, amados, que nós somos danificados desde o ventre. A partir do momento que o espermatozoide de nosso pai entrou em contato com o óvulo de nossa mãe e teve a fecundação, já temos vida. E também já estamos sujos com o pecado de Adão, o pecado de Eva, que se arrasta sobre todos nós até hoje. Se você colocasse uma criança, um bebê, um recém-nascido que acabou de nascer, dentro de uma caixa de vidro, sem contato com o mundo exterior, totalmente isolado, mesmo assim, essa criança pecaria. Porque isso não é algo de fora, não é algo que nos influencia no mundo, não, mas é de dentro. Algo na nossa matriz, entre aspas. Porque pensa comigo, o diabo ele foi inteligente. Acredito eu que ele pensou consigo mesmo. Se eu danificar a matriz, ou seja, o início, não haverá como eles se salvarem. Eles serão incapazes de alcançar a salvação. Não haverá esperança e estarão destinados ao inferno. Então eu terei conseguido frustrar os planos de Deus. Ah, mas coitado de Satanás. Como ele é tolo. Acaso ele não sabe que é impossível frustrar os planos de Deus? Isso diz em Jó 42:2. Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mesmo nós, na nossa miséria, o Senhor se importa conosco. Acordamos pecando, pecamos no pensar, no falar e no agir. Em tudo, escute bem, em tudo pecamos. Destinados ao inferno pelas nossas más obras. Jesus disse que se nós odiarmos alguém, nós estamos no mesmo nível de quem assassina uma pessoa. Se olhar para alguém com desejos sexuais, você já adulterou com ela. Ou seja, é impossível para nós não pecar, pois os pensamentos vêm na nossa mente. Não tem como nós controlarmos os nossos pensamentos. Quando você não quer pensar algo, é aí que você pensa. Por isso nós estamos em completa miséria, a ponto de sermos fulminados se pensarmos entrar na presença de Deus. Estávamos perdidos, atolados, afundados em um lamaçal de pecado, mortos em nossos próprios delitos e pecados. Porque em Efésios 2:1 diz: "E vos vivificou, estando vós em ofensas e pecados." Nós estávamos mortos, porque nós escolhemos a maldição. Somos dignos de morte e de total separação de Deus. Deus nos deu a escolha. Deus nos deu a escolha entre a vida e a morte, e nós escolhemos a morte. Nós escolhemos a nossa condenação. E em meio à nossa situação de plena miséria e maldição, se levantou uma luz, meu amado. Uma luz ao horizonte. Uma luz em meio às densas trevas, que nos iluminou com sua grande força e poder. Uma esperança para nós que há muito estávamos desacreditados. Uma luz que curou as nossas feridas podres pelo pecado. As nossas enfermidades espirituais curadas foram por essa luz. A luz que oferece salvação a todos que quiserem ser salvos. Essa luz se chama Jesus. No Éden, o diabo achava que tinha ganhado. Achava que tinha vencido a Deus. Mas da boca do Senhor saiu a solução. Saiu a salvação para nós. Saiu o motivo da nossa esperança hoje. Ele disse: "Da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça." Gênesis 3:15. Cristo pagou a nossa dívida. Ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça de Satanás. Na cruz ele venceu todo o principado e potestade. Paulo nos diz isso. Olhe para a sua condição, pecador. Apenas um pecado é suficiente para a sua morte. Um pecado, pois você está na presença de um Deus que é santo, um Deus que nunca pecou, um Deus que é a própria santidade em pessoa. O Deus que o pecado fede para ele. É normal nós ouvirmos aí, né?
Ah, é só uma mentirinha. Não dá nada, é só uma mentirinha. Essa mentirinha é suficiente para Deus te fulminar na presença dele. Nós, por nós mesmos, estamos imundos perante o Senhor. Não há nada em nós de dignidade, de puro. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, Jeremias 17:9. O nosso senso de justiça é sujo perante o Senhor, Isaías 64:6. Isaías diz que perante o Senhor a nossa justiça são como trapos de imundícia. Você sabe o que é trapos de imundícia? Na época que Isaías escreveu isso, as mulheres, quando elas estavam no período de menstruação, elas colocavam panos, uns trapos nas suas partes íntimas, para que aquele pano estancasse o sangue que saísse da mulher. E se você se você sabe um pouco, você sabe que esse sangue que sai da mulher está sujo, cheio de impurezas, por isso que ele sai. E é com isso que a nossa justiça é comparada perante o Senhor. Olha para você ver a nossa situação diante de Deus. Olha para você ver o quão sujos e corrompidos nós somos. Então você me pergunta, como nos salvaremos? Eu te respondo, meu amado, Jesus Cristo. Deus, sabendo da nossa miserável condição, apesar de nós, apesar de nossos erros, apesar de estarmos atolados em pecados, em maldição, apesar disso, Deus nos amou e nos salvou pela graça. Não é pelas obras, não é por galardão, não, mas simplesmente pela graça. E esse amor, nós não fizemos nada para merecê-lo. Esse amor tem tudo a ver com Ele. Esse amor é sobre Ele. É Ele simplesmente. Cristo tomou sobre si a nossa condenação quando éramos pecadores e fazíamos o que queríamos, sem nos importar com as consequências. Isaías 53:6 diz: éramos como ovelhas desgarradas, cada um seguia pelo seu próprio caminho, ovelhas espalhadas, cada um fazia o que queria e não se importava com o amanhã. Assim era a nossa condição, os nossos pecados. E Jesus tomou sobre si, porque o pecado que nos traz a paz estava sobre ele. Deus, naquele momento na cruz, estava prensando Jesus, esmagando Jesus e dando a ele a condenação de todo o pecado. Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. Tomou a nossa maldição, Gálatas 3:12, para que a bênção dele viesse sobre nós. Ele se fez filho do homem para que fôssemos filhos de Deus. Ele se fez pecador para que fôssemos santos. Ele se fez o pecado em si. Todo o pecado da humanidade estava em um único homem naquele momento. E Deus não via nada ali a não ser o pecado. E Deus fez cair sobre ele toda a nossa condenação. Ele estava o prensando ali. E a vida que estava saindo de Jesus naquele momento estava vindo para nós, enquanto a nossa morte entrava nele, a ponto dele dizer que ele sentia dores. Ele usou Davi para dizer que ele podia contar os ossos dele. Isso é uma dor imensurável. Mas a pior dor de Jesus não era a física, mas a espiritual. Deus naquele momento o abandonou. Ele diz, por meio de Davi, que o coração dele se derretia como cera. Ele sentiu um vazio. Deus o abandonou naquele momento para que hoje ele não nos abandonasse, a ponto de Jesus sentir tanta dor de uma comunhão. Ele tinha uma comunhão com o Pai que era eterna. Antes da fundação do mundo, eles andavam em comunhão, e naquele momento aquela comunhão foi quebrada. Deus o abandonou para que ele não nos abandonasse hoje. Entenda uma coisa, pecamos sim. A maldição e a maldade que há no mundo era sobre nós e culpa nossa. Mas Cristo tomou o nosso lugar. Entenda uma coisa, meu amado. Homem nenhum é capaz de salvar a si mesmo. Nenhum homem pode salvar a si mesmo sem Cristo. Sobre ele, a condenação merecida do nosso pecado estava sendo exercida nele.
Porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Hebreus 9:22. Então, entenda uma coisa, você pecou, alguém tinha que pagar. E como ele te amava muito, como Deus te amava muito e ficava muito triste em exercer justiça sobre você, ele deu seu próprio filho para que sofresse por nós. Nenhum de nós, meu amado, entrará no céu pelas nossas obras. Não somos salvos porque somos bons, mas pela graça. Porque todos nós somos imperfeitos. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Somente pela graça. Aí você fala: não é possível isso. Eu sou uma boa pessoa, eu faço boas coisas. Eu peco, sim, eu erro bastante, mas eu ajudo as pessoas. Deus vai ver que as minhas boas obras foram maiores do que as minhas más obras. Então eu entrarei, né? Tem aquele negócio da balança, né? Pois eu te digo, eu vi um pastor usando um exemplo muito bom. Imagina que você vai fazer um omelete. Você vai fazer um omelete com 10 ovos. E você vai quebrando um a um. Quebra o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Todos bons. Aí quando você chega no 10º, você quebra ele. E ele cai e ele se mistura com os outros ali, né? E ele tá podre. Agora eu te falo, quanto desse omelete você vai jogar fora? Todos? Mas por que você vai jogar todos? Porque se só um tava podre? Porque ele contaminou os outros. Então é a mesma coisa. Você pecou e um pecado já te suja completamente e te faz totalmente, te separa de Deus. Um pecado, uma mentirinha, um pensamento já é o suficiente, porque isso está em nós. Isso danificou o nosso início, danificou Adão e Eva, e a partir deles o pecado foi passado para nós. E entenda uma coisa, Jesus morreu pelos pecados que você cometia lá no passado, pelos pecados que você comete hoje no presente, pelos pecados que você vai cometer amanhã, no futuro. Cristo pagou toda a sua dívida. Então, todo pecado que você comete hoje, se você aceitou Jesus, já está justificado, já está pago. Mas não pense que por Cristo ter te justificado, você pode fazer o que quiser. Devemos morrer para nós. Devemos morrer para nós, para o pecado, dia após dia. Em Romanos 6:7 diz isso. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Somente aquele que está morto para o mundo. Devemos lutar contra a nossa carne dia após dia, em forma de agradecimento de Ele ter nos salvado. Obedecemos o que Ele diz por amor. Nós devemos morrer para o mundo, porque morremos para o mundo para vivermos para Deus. É uma luta constante do cristão, e essa luta vai durar a vida toda dele. A carne e o espírito. Ambos estão lutando, cada um quer satisfazer as suas próprias vontades. A carne quer as coisas do mundo, quer os pecados, quer tudo que é contra Deus. O espírito quer as coisas de Deus, ele quer dar fruto para o reino, ele quer fazer a vontade de Deus. E aí, essa luta, o vencedor dessa luta só vai ser aquele que você alimentar mais. Só você pode decidir quem que vai vencer. É quem você alimentar. Quem você tem alimentado? A carne ou o espírito? Tem feito, cumprido, buscado as coisas deste mundo? Ou tem buscado as coisas de Deus? Tem negado a si mesmo, tomado a sua cruz todo dia você tem seguido Jesus? Porque em Deuteronômio diz: eis que ponho sobre você a bênção e a maldição, a vida e a morte, o diabo ou Deus, céu ou inferno. Qual desses você vai escolher? Deus diz em Deuteronômio: escolhe a vida para que vivas. Deus está falando para você: escolhe a vida. Sai de cima do muro. Porque o muro já é do diabo, meu irmão. Só de você não escolher um lado, você já escolheu um lado. Você escolheu o lado do diabo, o lado perdedor.
Escolha um lado. Você quer isso para você hoje? Você não entrou nesse vídeo por acaso. Para você ter isso hoje, basta convidar Jesus para entrar no seu coração e reconhecê-lo como Filho de Deus e confessar os seus pecados a Ele, e Ele te perdoará. Porque a palavra de Deus diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele vai te perdoar se você correr a Ele. Judas e Pedro, ambos pecaram. Judas entregou ao seu mestre, entregou a Jesus. Pedro negou o seu mestre, negou Jesus 3 vezes. Mas sabe o que mudou a história de Pedro? O que há de diferente na história desses 2 homens? É que Pedro correu para Jesus, Judas correu de Jesus. Pedro se arrependeu verdadeiramente. Judas sentiu remorso. Pedro confessou seu pecado. Judas ocultou. Arrependimento é muito diferente de remorso. Arrependimento deixa marca. Arrependimento busca melhora. Remorso é só momentâneo. Escolha, meu amado. Não há mais tempo para brincadeira. Escolha. Jesus já pagou, Ele já fez a parte dele, agora é com você. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.